Vai comigo, meu Senhor, minha força e minha luz. Eu não quero nunca, nunca afastar-me de Jesus. Eu já sei por onde ir, enfrentando o que for. Quem quiser seguir comigo, vamos juntos com o Senhor. Vai comigo, meu Senhor, minha força e minha luz. Eu não quero nunca, nunca afastar-me de Jesus. Eu já sei por onde ir, enfrentando o que for. Quem quiser seguir comigo, vamos juntos com o Senhor. Quem quiser seguir comigo, vamos juntos com o Senhor. Crianças, agora que nós já louvamos a Deus, é o momento de que nós podemos compartilhar juntos a sua palavra. Vamos juntos? Oi, crianças! Estamos mais uma vez aqui para estudarmos juntos a palavra de Deus. Agora nós vamos iniciar com uma série de lições sobre Elias e a gente vai estudar juntos essa lição aqui, que é uma lição da APEC, Aliança Bíblica Pró-Evangelização de Crianças, e ela tem como tema Elias, o profeta do Deus vivo. Espero que seja um tempo muito interessante. Então, como eu estou dizendo para vocês, é uma série, então vai ter uma sequência de lições. Então, é muito importante que você acompanhe cada parte, porque a gente vai crescendo no conhecimento dessa lição bíblica que Deus nos deixou registrada para o nosso ensino, a nossa admoestação, a nossa exortação. E vai ser um tempo muito precioso, eu creio. Então, vamos orar para que nós possamos iniciar esse momento? Querido Deus, eu te agradeço pela vida de cada criança que está assistindo esse vídeo. Te agradeço por esse meio, esse mecanismo que o Senhor nos proporciona de mesmo distantes, ó Deus, estudarmos a Tua palavra juntos. Abençoa cada lar, ó Deus. Abençoa a vida de cada criança e que elas possam compreender quem elas são e quem Deus é. E que nesse conhecimento, Pai, elas possam se render ao Teu senhorio. Em nome de Jesus é o que eu te oro. Amém. Muito bem, crianças. A nossa lição bíblica hoje, ela está aqui na Bíblia e ela está no livro de 1 Reis. Eu sempre gosto de trazer essa divisão, mesmo que eu saiba que vocês já saibam. De repente pode ter alguém assistindo que ainda não tinha aprendido esse ensinamento, e aí vai agora essa informação. A Bíblia ela é dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento, e é composta de 66 livros. 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. O livro que nós vamos estudar hoje, ele está no Antigo Testamento. E nós vamos abrir as nossas Bíblias. Se você não está com a sua Bíblia aí, você vai pausar o vídeo e vai buscar a sua Bíblia, porque é muito importante que você confira cada informação que a tia Daphne vai dar, se realmente está exatamente isso na Bíblia. E o profeta Elias, ele vai ser mencionado a primeira vez lá no capítulo 17 do livro de 1 Reis. Mas, para que a gente possa compreender o contexto que Elias estava vivendo, a gente vai voltar a 6 versículos. Ou seja, nós vamos para o capítulo 16 e iniciando no versículo 29, para que a gente possa entender quem era exatamente o contexto, qual era exatamente o contexto que Elias estava vivendo. Eu quero primeiro dizer para vocês, passar uma informação, porque é muito importante que vocês entendam isso. Israel, nesse período aqui que nós estamos vivenciando, não era um reino unido, ele era um reino dividido. Na época dos 3 primeiros reis de Israel, Saul, Davi e Salomão, Israel era um reino só. Mas como vocês podem observar no mapa, aqui, Israel, no final do reinado de Salomão, houve uma rebelião de uma outra pessoa chamada Jeroboão, e aí Israel vai ser dividido no reino do norte, que é conhecido como Israel, e o reino do sul, que nós chamamos de Judá. Cada parte desses reinos, eles tinham uma capital. Israel tinha como capital Samaria, e Judá tinha como capital Jerusalém. Pois bem,
E é dentro desse contexto que Israel está dividido politicamente, né? Assim, há esses dois reinos, que Elias vai surgir, que Deus vai chamar esse profeta para esse ministério. Quem está reinando nesse período? Exatamente no reino de Israel. Um rei chamado Acabe, que era filho de um outro rei chamado Onri. Por que a tia fez essas duas coroas? Para que vocês pudessem ver, visualizar bem o nome desses reis. Porque a tia sabe que esses nomes, eles não são nomes da nossa cultura, né? E às vezes a gente só escutando, a gente acha meio estranho, meio esquisito. E a tia Daphne vai sempre estar com a Bíblia na mão, para que a gente possa juntos estarmos realmente vendo o que a Bíblia diz a respeito desse rei. A Bíblia nos diz que Acabe, ele foi o pior rei que Israel já teve. E por que é exatamente que esse rei ele foi tão perverso, tão malvado? A Bíblia nos diz que Acabe, ele reinou por 22 anos, mas ele foi um rei que ele não só ele promoveu, eu posso dizer assim para vocês, ou seja, ele estimulou a adoração do povo de Deus a ídolos falsos. E ele casou com uma mulher chamada Jezabel, que também foi uma mulher terrível. Ela era de uma nação pagã, ou seja, ele casou com uma estrangeira, que vocês sabem que isso era proibido pela lei. E ela trouxe muitos costumes errados de adoração a deuses falsos também para Israel. E a Bíblia nos diz que Acabe, ele levantou um altar a Baal. Isso está lá no versículo 32, no capítulo 16, no versículo 32. Vejam bem, Acabe, ele vai honrar um Deus falso, levantando um templo para que o povo pudesse adorá-lo. Vocês acham que Deus estava feliz com isso? Certamente não. Mas a Bíblia nos diz que Acabe, ele construiu postes ídolos para que o povo pudesse adorar. O que são isso? São ídolos feitos de madeiras, de pedra, e o povo adorava esses ídolos, mesmo sabendo que a palavra de Deus condenava. Isso era abominação. Todo o povo, vocês sabem muito bem que o primeiro mandamento lá em Êxodo, capítulo 20, é: não terás outros deuses diante de mim. Vejam bem, o povo estava totalmente envolvido, se afastou completamente de Deus. E aí o povo começou a adoração a esses deuses falsos. E a tia falou assim, e eu esqueci dessa informação que é muito importante, que Acabe, ele levantou um templo para esse ídolo, né, esse deus falso chamado Baal. Esse deus falso, ele era um deus muito conhecido entre os cananeus, e ele era um deus que ele era conhecido por ser o Deus, eles atribuíam a esse Deus, mesmo não sendo verdadeiro, eles atribuíam a prosperidade das lavouras. Ele era como se fosse um Deus da chuva e da tempestade. Então, Deus vai usar exatamente essa noção errada para que ele possa se fazer conhecido para o povo e assim o povo possa se voltar para Deus novamente. E a história começa de uma maneira muito repentina. Diz lá no capítulo 17 que Elias vai chegar na presença do rei Acabe e da rainha Jezabel. E esse modo como Elias chega não é assim... a Bíblia não traz detalhes sobre isso, mas diz que ele de repente, Elias, e também a Bíblia não dá muitos detalhes a respeito desse profeta, mas diz que Elias, poucos detalhes diz, mas diz que Elias era de uma região montanhosa, conhecida como Gileade. Vai chegar e vai simplesmente chegar e dizer assim para Acabe, vai dizer assim: viva o Senhor, em cuja presença estou, que não haverá orvalho, nem chuva nestes anos, segundo a minha palavra. Deus estava dando uma mensagem. Aquela mensagem era uma mensagem dura, não era uma mensagem simples. Por que, tia Daphne, que a senhora está dizendo isso? Porque a mensagem que Elias estava dizendo é que haveria seca em Israel. Mas, tia, seca, eu escuto falar de seca, não estou achando nada muito grave. Mas eu posso dizer para vocês que naquele período a chuva ali representava era muito importante. Porque se não haveria chuva, o que aconteceria? Não haveria vegetação. Olha só.
A tia tirou aqui um galho de uma árvore para que vocês possam ver o que acontece quando, olha, uma árvore não tem água, ela fica seca. Olha só, vejam bem, se essa árvore está seca, o que acontece? Não há frutos. Se não há frutos, não tem alimentos. E se não tem alimento para o povo, também com certeza não teria alimentos para os animais. Então os animais morreriam, as pessoas morreriam porque não tem água, a vegetação morreria. Então seria um momento difícil. E quando a gente avança no estudo de Elias, nós vamos ver isso nas aulas posteriores, nós vamos ver que ficaram 3 anos com seca. Então foi um período muito longo sem chuva, onde o povo sofreu. E tudo isso, pessoal, nos ensina uma coisa muito importante. Nos ensina que Deus pode sim enviar o sofrimento. E aí a gente pode parar nesse momento e pensar um pouco, tia, mas Deus ele é bom. Deus pode enviar o sofrimento? Sim, Deus ele é aquele que pode enviar. Deus ele é soberano, ele envia a chuva e ele envia a seca também. Ele pode enviar as dificuldades, exatamente, mas tudo com um propósito. E vejam bem, tudo isso que o povo estava passando era exatamente porque o povo tinha se afastado de Deus. E tudo isso Deus estava ali naquele momento enviando um castigo, né? O sofrimento ali era uma forma de castigar o povo para que Israel, por causa que Israel tinha se afastado de Deus por causa do seu pecado de idolatria. E aí eu quero pensar com vocês exatamente sobre isso, sobre o pecado. O pecado, crianças. Nós sempre comentamos e fazemos esse conceito simples de pecado, mas que traz muitas reflexões para a gente. É tudo que a gente pensa, fala e faz que não agrada a Deus. Será que o pecado realmente é tão mal? Eu quero que você pense comigo sobre isso hoje. Será que o pecado ele é ruim porque ele tem consequências na sociedade terríveis? Tipo, acontecem injustiças, pessoas são mortas, pessoas são assaltadas. Será que são só por causa dessas consequências? Esse é um dos motivos também. Mas não é só por causa disso que o pecado ele é sério, ele é tão grave. O pecado ele é algo grave por causa de contra quem ele é cometido. Quando nós pecamos, nós não pecamos simplesmente contra, por exemplo, um prefeito, um governador, um presidente de uma nação. Eu quero lhe explicar melhor sobre isso. Pense bem. Vamos dizer que um dia você vai jogar futebol com seus amigos. E aí um amigo seu lhe chuta. E aí você, chateado porque você caiu, você vai dizer assim: olha, se você fizer isso de novo, eu lhe tiro desta terra. Vocês acham que as pessoas iriam levar isso a sério? Claro que não. Todo mundo ia rir, achar que era uma brincadeira porque você estava zangado com o seu amigo. Mas pense comigo, se você dissesse isso com o presidente dos Estados Unidos, um presidente de uma nação, seria totalmente diferente. Por quê? Porque seria um crime. E qual é a diferença se você falou a mesma coisa para o seu coleguinha e falou alguma coisa para um presidente de uma nação? A seriedade seria por causa de contra quem você estava cometendo aquele pecado, aquele crime. Então eu quero que você pense comigo sobre isso. Deus, quando nós pecamos, não é contra um presidente de uma nação, é contra aquele que é santo, santo, santo. A Bíblia nos fala de quem Deus é. Ele é o Criador de todas as coisas. É por isso que quando Adão e Eva pecaram, ele trouxe consequências para toda a humanidade. Então, crianças, o pecado é muito grave e o pecado ele precisa ser castigado. E a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte, a separação eterna de Deus. E Deus não quer que seja sempre assim. Deus deseja que nós possamos ter paz com Ele, nos reconciliarmos com o Senhor novamente. E isso só pode ser feito através do seu Filho Jesus. Jesus, o Filho perfeito de Deus, ele pagou o perfeito, se ofereceu perfeitamente para que nós pudéssemos ter perdão dos nossos pecados. Lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 5:28, diz assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós, quando Cristo morreu em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. Olha só, essa foi a oferta de Deus.
Se você quer ter paz com Deus, se você quer ter os seus pecados perdoados, você precisa reconhecer a sua condição de pecador. Que você ofende a Deus quando você peca. E pedir para que os seus pecados possam ser perdoados. E eu quero, crianças, pensar em 3 propósitos pelos quais Deus manda o sofrimento. Afinal de contas, se Deus manda o sofrimento, ele deve ter um objetivo. E eu quero que você possa aprender hoje 3 lições. A primeira lição é que Deus manda o sofrimento para que nós possamos nos arrepender. É um chamado de Deus ao arrependimento para que nós possamos não adorar outras pessoas ou outras coisas além de Deus, acima de Deus. Para que nós possamos não valorizar como o povo de Israel naquele período estava fazendo. Estava colocando deuses no lugar do Deus verdadeiro, deuses falsos. Então, um dos propósitos é esse. E outro propósito que nós podemos pensar, outro objetivo pelo qual Deus pode mandar o sofrimento, nós sabemos que pode ter vários motivos. Mas nós podemos também pensar que o sofrimento ele também é um chamado de Deus para que nós possamos confiar em Deus e não nas coisas que nós achamos que traz segurança. Por exemplo, muitas vezes nós achamos que a nossa segurança está no emprego dos nossos pais. Não, está na minha escola. Minha escola é uma boa escola. Na minha educação. Não, essas coisas muitas vezes são importantes, mas elas não são aquilo que nos traz segurança. Nós precisamos confiar primeiramente em Deus. E o terceiro objetivo pelo qual Deus pode enviar o sofrimento, nós podemos aprender como pode ser um objetivo de Deus, é nos trazer a lembrança do sofrimento que Jesus veio ao mundo, esse mundo para sofrer para que nós pudéssemos não sofrer eternamente separados de Deus. Então, crianças, eu quero que você hoje possa pensar nesses 3 objetivos que Deus pode enviar o sofrimento. Deus pode enviar o sofrimento para nos chamar ao arrependimento, Deus pode enviar o sofrimento para nos chamar a confiar nele, e Deus pode mandar o sofrimento para nos lembrar que Jesus sofreu para que nós pudéssemos não sofrer eternamente separados de Deus. Israel tinha se afastado de Deus e Deus tinha enviado o servo dele, Elias, olha, nós temos na lição, para que eles pudessem se voltar, se arrepender dos pecados que eles estavam praticando. E Deus vai entregar eles à seca, passar aquele momento de dificuldade e vai levar essa difícil mensagem para aquele malvado rei. E o que acontece depois disso? Elias, crianças, ele foi embora da mesma forma como ele chegou, bem rápido. E aí, logo chegou a seca, fazendo faltar água, alimento. E Elias teria que enfrentar também essa situação difícil. Elias também teria que sobreviver à seca, de alguma forma. Como será que Elias sobreviveu à seca? É sobre isso que nós queremos conversar na próxima semana. Então eu quero pedir a você lhe desafiar a você ler o livro de 1 Reis, a partir do capítulo 16, no versículo 29, e você lê o capítulo todo, do capítulo 17 todo, para que você possa se familiarizar com esse texto. Nós possamos, na próxima semana, estudarmos juntos, dar continuidade a esse estudo, que com certeza será muito abençoador para a sua vida. Peço que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família e que Deus esteja conosco durante todos esses dias, amém? Vamos orar pedindo ao Senhor que Ele possa nos abençoar. Querido Deus, eu te agradeço por todo esse ensinamento que o Senhor nos deixou registrado na Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa usar esse estudo e possa abençoar a vida de cada criança que assistiu. Que o Senhor possa dar a elas convicção de pecado. E que elas possam se arrepender dos seus pecados, confiando somente no Teu Filho Jesus, para salvá-las. É a minha oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Agora, crianças, que nós já estudamos a palavra de Deus, quero desafiar você a aprender um versículo bíblico. A tia Clara vai te ajudar a entender esse versículo, para que a gente possa meditar nele durante essa semana. Fica o desafio para você. Olá, crianças! Estou com saudade de vocês e de compartilhar a palavra de Deus com vocês.
Nós, às vezes, passamos por momentos bem difíceis, né? Tipo esse que a gente está passando agora. Muitas pessoas doentes e a gente não entende o porquê das coisas. No nosso versículo de hoje, nós vamos aprender uma coisa bem importante que nós podemos lembrar nesse momento difícil. Nosso versículo está na Bíblia e a Bíblia é a palavra de Deus. O que isso quer dizer? Que ela é toda verdade. O nosso versículo está no Antigo Testamento, no livro de Jó, capítulo é o número grandão, e versículo 18, versículo é pequenininho, tá? Lá diz assim: porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata, ele fere e as suas mãos curam. Sabe o que isso significa? Ele é Deus. Deus às vezes permite que nós passemos por momentos difíceis para que nós possamos ver que é Ele quem cura e é Ele quem está sempre cuidando. Quando Ele diz, e Ele mesmo a ata. O que isso quer dizer? Que Ele vai ajudar, cuidar, curar tudo que está acontecendo com a gente. Às vezes pode demorar, mas tudo é no tempo de Deus. E também essas coisas difíceis acontecem na nossa vida para que nós possamos entender que só Deus tem o controle de tudo. Se você já creu no Senhor Jesus, você deve confiar que Ele sempre vai estar com você e Ele sempre vai curar a sua ferida, por mais difícil que seja. E se você ainda não creu em Jesus, você tem uma ferida muito horrível, sabe o que é? É o pecado. E Deus já mandou a solução para o seu pecado. Foi Jesus. Na lição nós vamos ver mais direitinho sobre isso. Então, gente, eu quero que todo mundo memorize esse versículo. Mande um vídeo para mim bem legal, que eu quero ver vocês decorando esse versículo e lembrando dele quando estiverem passando por momentos difíceis, tá?